O obelisco inacabado em Assuã pesa 1.168 toneladas, o que por si só já é uma conquista notável. Isso que você está vendo aqui é conhecido como poço de teste. Aqui era onde os antigos egípcios costumavam testar a qualidade da pedra. Durante décadas foram descartadas como raridades, rachaduras inexplicáveis esculpidas no granito antigo da pedreira de Assuã, no Egito. Milhares de ranhuras suaves, precisas, repetindo-se sobre pedras enormes como pinceladas. Oficialmente, dizia-se que eram o resultado de golpes rudes com rochas de dolerita, mas algo não encaixava. As marcas não eram caóticas, eram consistentes. E quando finalmente a inteligência artificial foi aplicada para analisar os padrões, não viu desordem, mas sim intenção. Traços de ferramentas, estrias em espiral, abrasivos microscópicos. A IA decifrou uma linguagem esculpida na pedra, uma que revelava um nível de engenharia que nenhum olho humano havia percebido antes. Uma história não de trabalho primitivo, mas de uma precisão há muito tempo perdida. Não eram as cicatrizes da força bruta, eram os vestígios de uma tecnologia, não da nossa época, nem de qualquer época que acreditamos ter existido então. E o que a IA descobriu abalou os alicerces da arqueologia. Padrões perfeitos em pedra. A pedreira de Assuã não é uma ruína qualquer. Não parece um vestígio antigo, mas sim o fantasma de uma fábrica. Obeliscos a meio terminar, blocos de granito parados em plena extração e pedras de dolerita espalhadas, tudo em silêncio sob o calor egípcio. Mas a verdadeira anomalia não é o que ficou abandonado, é o que foi talhado. Por toda parte, em muros, blocos, poços profundos, aparecem estranhas impressões curvas, marcas de escavação perfeitamente uniformes em tamanho, profundidade e alinhamento. Essas marcas formam fileiras sobre as superfícies de pedra, estendendo-se inclusive por baixo de blocos que ainda estão fusionados com o leito rochoso. Durante muito tempo, os arqueólogos afirmaram que provinham de martelos de dolerita, que são mais duros que o granito e eram usados para golpear e desgastar a rocha. E, no entanto, essa teoria desmorona-se ao analisá-la de perto. Golpear manualmente deixa um caos, amolgadelas aleatórias, profundidades irregulares. Essas marcas, por outro lado, são de natureza cirúrgica, em eixos estreitos que se aprofundam por mais de 12 metros. As mesmas escavações perfeitamente executadas surgem em paredes com uma largura que mal permite a passagem de uma única pessoa. Não há sinais de fadiga nem golpes desalinhados, e também não existe explicação para como os trabalhadores conseguiam remover o pó de granito e os fragmentos de dentro desses poços sufocantes, sem ventilação ou luz. Ainda mais desconcertante é a cronologia das ferramentas no Egito. Os métodos mais antigos, as marcas de escavação, produziram os monumentos maiores e mais perfeitos. Em épocas posteriores, foram usados cinzéis e cunhas para cortar blocos menores e mais rústicos. Quanto mais avançadas as ferramentas, menos ambiciosas as pedras. É uma inversão do progresso e o mistério permaneceu sem solução por anos, até que a inteligência artificial o examinou mais de perto. O que encontrou não foi aleatoriedade, foi precisão demasiado precisa para qualquer mão, demasiado consistente para qualquer ferramenta simples. Quando a inteligência se encontra diante do mistério, quando a inteligência artificial analisou as marcas de escavação, não estava buscando história, estava buscando padrões. Os pesquisadores alimentaram milhares de imagens em alta resolução a modelos de aprendizado de máquina treinados para detectar assinaturas de fabricação, coisas que o olho humano poderia ignorar. O que a IA descobriu silenciou todas as teorias existentes. Cada marca deixada seguia um trajeto extremamente preciso, ângulos de entrada perfeitamente idênticos, arcos suaves e contínuos através do granito e uma trajetória de saída absolutamente impecável, sendo repetida por milhares e milhares de vezes. Não eram golpes feitos ao acaso, mas sim traços puramente mecânicos. E então, finalmente, veio a verdadeira e surpreendente revelação. Sob aumento, a IA detectou estriações em espiral dentro das fendas, sulcos finos e controlados que se curvavam para dentro e depois para fora novamente. Isso não era a assinatura de um impacto, era um corte, como se algo cilíndrico tivesse perfurado o granito, imitando os movimentos das fresas modernas. Era uma marca de rotação limpa, controlada e incrivelmente uniforme. Depois, a IA mediu a distância entre as marcas ao longo dos muros da pedreira.
A variação era de menos de 5% em trechos de mais de 30 metros, uma margem de erro mais apertada do que muitos trabalhadores humanos conseguiriam hoje sem assistência mecânica. A conclusão: o que quer que tenha feito essas marcas estava guiado por trilhos, uma estrutura montada ou um sistema de deslocamento com uma precisão assombrosa. A análise química acrescentou ainda mais. O granito continha resíduos semelhantes aos deixados por ferramentas modernas com ponta de diamante. Partículas que não são encontradas de forma natural em Assuã foram deixadas pela própria ferramenta. Ainda mais estranho, o material coincidia com abrasivos usados em cortes avançados, diamantes industriais, equivalentes sintéticos, coisas que de fato não deveriam ter existido há 5.000 anos. Ao comparar os dados com bases de informações modernas, duas coincidências se destacaram de forma notável: jatos de água CNC que realizam cortes com abrasivos a alta pressão e dispositivos de corte ultrassônico que vibram em frequências capazes de quebrar ligações moleculares. Ambos exigem conhecimentos de engenharia, de controle de energia e de mecânica de precisão que nós associamos com a civilização industrial e não com antigos canteiros armados apenas com ferramentas de pedra. O dilema é realmente avassalador. As marcas de escavação mais antigas se comportam como o resultado das máquinas mais modernas do planeta. A IA não só decifrou o como, também revelou um vazio no registro histórico. Se essa tecnologia não existia naquela época, quem a usou? Ou ainda mais inquietante, quem a deixou para trás? O enigma dos poços de teste. À primeira vista, os poços verticais que se espalham pela pedreira de Assuã não chamam muita atenção. Pequiaco. São buracos estreitos na rocha, comumente descartados como poços de teste para verificar a qualidade da pedra. No papel, fazia sentido escavar para baixo para alcançar granito menos erodido, mais adequado para templos e obeliscos. Mas, mais uma vez, quanto mais se observa, menos sentido faz. Alguns desses poços descem a uma profundidade de 9 a 15 metros em granito maciço, malmente largos o suficiente para a passagem de uma única pessoa. E, no entanto, cada centímetro de suas paredes está coberto com as mesmas marcas de escavação impecáveis, suaves, consistentes e espaçadas com precisão do topo até o fundo, em poços estreitos demais para manobrar uma ferramenta, sem ventilação, sem luz e sem espaço para ficar de pé, muito menos para extrair milhares de quilos de escombros. A teoria convencional diz que operários solitários se instalavam dentro desses poços por meses a fio, agachados na escuridão, mas como só o pó de granito os teria asfixiado em poucos minutos, e a precisão, não há sinais de golpes desalinhados, nem fadiga, nem erros, apenas um entalhe perfeito, quase mecânico, nas profundezas do subsolo. Então os pegiomas de citado das Porales, os pesquisadores introduziram as dimensões e posições desses poços em um software de modelagem geológica impulsionado por inteligência artificial. O que revelou foi surpreendente. Os poços não eram aleatórios, estavam alinhados com falhas geológicas naturais, zonas ideais para a extração de blocos gigantescos com o mínimo de esforço possível. Os poços formavam uma quadrícula tridimensional deliberada, uma espécie de plano de escavação. Alguns inclusive tinham túneis laterais ramificados que seguiam veios minerais e evitavam zonas mais frágeis. A implicação era bem clara. Aqueles que cavaram isso não estavam simplesmente adivinhando. Eles estavam lendo o próprio granito e respondendo em tempo real. Era um tipo de planejamento que atualmente exige escaneamentos sísmicos e a criação de modelos de esforço. E, no entanto, esses poços já existiam muitos milênios antes das ferramentas modernas. Eles não estavam apenas testando a pedra, eles a estavam compreendendo por dentro e por fora. A grande questão que se colocava era sobre a maquinaria. Arqueólogos modernos têm tentado recriar as marcas de escavação utilizando martelos de dolerita. Os resultados obtidos são marcas grosseiras, pouco profundas e completamente caóticas, nada que se compare com as suaves depressões curvas encontradas em Assuã. Mesmo após longas horas de batidas e esforço, as marcas simplesmente não se alinham, variam muito em profundidade e também em forma, e a fadiga surge de forma bastante rápida. É um trabalho puramente humano, lento, desorganizado e totalmente inconsistente. Para compensar, alguns pesquisadores propuseram enormes estruturas de madeira capazes de levantar e soltar ferramentas pesadas com precisão, mas a ideia
ideia desmorona-se diante das condições reais. Essas estruturas seriam grandes demais para manobrar dentro da pedreira ou debaixo de obeliscos a meio escavar, onde as marcas continuam sem interrupções. A montagem não só seria desajeitada, seria impossível. Isso abriu caminho para uma hipótese mais radical. E se os antigos tivessem usado vibração em vez de impacto, hoje em dia, as ferramentas ultrassônicas podem cortar pedra por meio de oscilações de alta frequência. Deixam bordas bem limpas e acabamentos muito polidos, surpreendentemente semelhantes às marcas de escavação. A ideia pode parecer inverossímil, mas essas marcas antigas não mostram rachaduras nem fraturas. Não é força bruta, é uma disrupção controlada. Outros sugerem calor concentrado, espelhos que focam a luz do sol até fraturar o granito. Os antigos egípcios sim usavam lentes e conheciam a manipulação solar, mas também aqui ainda ficam perguntas sem resposta. Os dados da inteligência artificial se tornaram o filtro. A batida manual foi descartada. Os cinzéis não correspondiam à forma. Fricção abrasiva não conseguia explicar as estrias em espiral. Os dados apontavam para um movimento mecânico, algo preciso, repetível e automatizado. Não apenas uma ferramenta, mas um sistema. Assim, surgiu uma teoria que conecta e une ambos os mundos. Imagine um cilindro rotatório, coberto por partículas abrasivas e muito duras. Ao girar, ele é pressionado contra o granito, esculpindo aquelas formas de escavação tão características e distintivas. Montado sobre uma estrutura fixa, este instrumento desliza suavemente por trilhos pré-definidos, cortando fileiras perfeitamente alinhadas, tal como uma máquina CNC. Isso explica as espirais precisas, o espaçamento sempre constante e a notável capacidade de trabalhar sob blocos de pedra verdadeiramente colossais. Mas há uma falha crítica. Necessita a energia. Fazer girar uma ferramenta contra granito sólido exige muito mais potência do que os músculos ou cordas podem gerar. E essa é a verdadeira pergunta. Se uma máquina assim existiu alguma vez, o que a alimentava? O que impulsionava essa precisão? As marcas de escavação não são apenas uma evidência de ferramentas, elas insinuam a existência de infraestrutura, energia e tecnologias perdidas que ainda não somos capazes de sequer imaginar. O porto que nunca existiu. No extremo sul da pedreira de Assuan, há uma estranha depressão na rocha de granito, durante muito tempo considerada um antigo porto. A teoria era elegante. Os blocos extraídos eram carregados em barcos, flutuavam pelo Nilo e eram transportados até os templos. Mas essa lógica começa a desmoronar quando examinada com mais atenção. O suposto porto não está conectado a nenhum curso de água. Se encontra muito acima do nível máximo do rio Nilo, sem qualquer evidência de canais ou vias que o pudessem ligar ao rio. Mover pedras dessa cavidade teria exigido arrastar blocos de várias toneladas por terra firme, o que seria muito menos eficiente do que simplesmente extrair a pedra mais perto da água. Então, surgiu uma pista inesperada. Pinturas de aves em ocre vermelho ao longo de uma das paredes da depressão. Estilizadas e abstratas, elas coincidem com motivos de cerâmica pré-dinástica, séculos até milênios anteriores aos primeiros faraós do Egito. Estas imagens foram pintadas após a remoção da pedra do local, o que indica que a pedreira já havia sido explorada muito antes, e a rocha extraída é estimada em algo entre 3.000 e 5.000 toneladas, um peso muito além de qualquer bloco já registrado na história egípcia. Os maiores blocos em Gizé mal chegam a 80 toneladas, mesmo os obeliscos mais imponentes raramente ultrapassavam as 500, não existem registros de um bloco tão colossal, não há fragmentos, não há rastro, simplesmente desapareceu. Mas as marcas da escavação ainda estão lá, gravadas no solo e nas paredes da depressão. As mais antigas e profundas mostram as estrias em espiral mais limpas, a evidência mais sólida de corte rotativo. À medida que a pedreira sobe, a precisão vai desaparecendo. A implicação é bastante clara. O trabalho mais avançado foi o primeiro a surgir, e só então a decadência se instalou. Este porto não era um cais, era um berço. Um local de extração ancestral mais ambicioso que qualquer projeto do Egito dinástico. E se a arte é pré-dinástica, também o é a tecnologia. Isso significa que as maiores obras em pedra do Egito não deram início à sua civilização. Foram um eco de algo muito mais antigo.
A revelação. À medida que a inteligência artificial desvendava as camadas de pedra, ela revelava algo que a arqueologia jamais havia previsto, uma linha temporal completamente ao contrário. As marcas mais antigas, aquelas mais profundas e já bastante erodidas, demonstravam a mais alta precisão, estrias em espiral, espaçamento uniforme, resíduos abrasivos a nível molecular, e as marcas mais recentes, mais grosseiras, mais superficiais, menos refinadas, não era uma história de avanço, mas sim de decadência. Os dados obrigaram a repensar tudo. Talvez a civilização não tenha começado de baixo, escalando lentamente através da pedra e do bronze. Talvez tenha começado no topo, com máquinas, conhecimento e poder, e depois tenha perdido tudo. Uma era esquecida, apagada pelo fogo, pelas inundações ou pelo tempo, deixando apenas cicatrizes no granito. As marcas de escavação não são mais simples restos de pedreira. São firmas, ecos industriais gravados em pedra, um vislumbre de um mundo que dominou a matéria e depois desapareceu. E o que a IA viu foi só o começo. Se a inteligência artificial pôde descobrir uma precisão perdida oculta na pedra egípcia, o que mais poderia encontrar enterrado no mundo antigo? Poderia ser esta a primeira fissura em uma narrativa há muito esquecida? Conte-nos o que você realmente pensa nos comentários abaixo. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever para futuras revelações.